Chegou a gasolina Dura Mais, a primeira eco aditivada do Brasil com até 50% menos poluição e a única com até 10% mais rendimento. Mais autonomia para o seu carro, mais economia para você. Dura Mais, única que rende até 10% mais. Só nos postos Deslube. Fala massa coral, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um vídeo para falar as coisas do Santa Cruz Futebol Clube. Pois é, torcedor, o advogado do Santa Cruz, Lucas Cavalcante, está aqui com a gente e vai falar tudo sobre esse processo SAF do Santa. Vai detalhar o que aconteceu na reunião, né, da última quarta-feira e quais serão os próximos passos. E tem um detalhe, torcedor, que ninguém se atenou a isso. Ainda tem a recuperação judicial que os investidores irão ter que apresentar essa questão do lastro financeiro também na recuperação judicial para a juíza, né, que está cuidando desse caso da recuperação judicial do Santa Cruz. Então assim, torcedor, fica comigo até o final do vídeo. Lucas Cavalcante está aqui para tirar todas as dúvidas. E aí, né, Lucas, que é o responsável, né? O Santa Cruz tem 4 escritórios de advocacia que está cuidando dessa questão aí, desse processo SAF. Mas o Lucas é o encarregado do clube que está à frente, né, desse processo aí. Mas antes da gente passar para o Lucas, torcedor, eu peço encarecidamente que vocês deixem o like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e acione o sininho das notificações. Aqui, torcedor, está passando um comercial, né, para vocês verem aí, para vocês serem membro do nosso canal. Se associa no Cash Coral, torcedor. Tem diversos planos aí. Tem um plano Denis Marques, tem um plano Thiago Cardoso, tem um plano Ramon. Então, assim, vem fazer parte do Cash Coral, vem se associar, vem ser membro do Cash Coral. Inclusive, tem um grupo de WhatsApp exclusivo para os membros. E você sendo membro, né, a gente disponibiliza esse link do grupo de WhatsApp. Você fala com a gente no nosso direct e aí você já vai para o grupo lá do WhatsApp e a gente fica debatendo as coisas do Santa Cruz que vão surgindo instantaneamente. A gente está sempre lá debatendo, um debate sempre sadio, com várias ideias, com vários tricolores. Então vem embora fazer parte do grupo de membros do Cash Coral. Se você não encontrar aqui o botão Seja Membro, na descrição tem esse link para você ser membro do Cast Coral. Aqui, ó, o nosso Instagram, Cast Coral 14, é nele que a gente abastece e traz informações de forma instantânea do Santa Cruz Futebol Clube. Torcedor, olha o que tá chegando aqui, torcedor. Bolachas da Vovó Vera, torcedor. Tá chegando aí, né? Pra sua mesa, pro seu café da manhã, pra sua janta, pro seu lanche. Então, ó, bolachas da Vovó Vera, torcedor. Tem salgado, tem doce. Então, ó, se você, pra tomar com aquele cafezinho, aquele café com leite, é uma delícia, torcedor do Santa. Então, se você for no supermercado, encontre aí, ó, bolachas da Vovó Vera. Inclusive, é de um proprietário que é torcedor do Santa Cruz. Um abraço ao Marcelo, um abraço também à Dona Marcela. Forte abraço para vocês dois aí. E você que tem seu comércio, aqui ó, uma boa pedida para comercializar no seu comércio bolachas da Vovó Vera. Tipo Maragogi, é uma delícia, torcedor. Então tá aqui ó, o do Cash Coral está aqui. Inclusive iremos fazer um sorteio na próxima semana de uma caixa, né, um kitzinho das bolachas da Vovó Vera. Então ó, bolacha da Vovó Vera, doce, salgada, é primeira qualidade. E aqui, torcedor do Santa, e tá aqui, ó, a jogodeouro.bet. A Jogo de Ouro, inclusive, tá com as cotações super maravilhosas, super boa sobre o X1, torcedor. Aqui no link embaixo tem também, aqui na nossa descrição tem um link da jogodeouro.bet. Então, vem embora fazer parte da jogodeouro.bet. Lógico, né? Tem que ser maior de 18 anos e tem que se divertir. Até porque as apostas esportivas é uma diversão, torcedor. Então, vamos embora. Torcedor do Santa, essa semana, né, a gente informou em primeira mão, quem acompanha o Cash Coral sabe, a gente informou em primeira mão que iria acontecer uma reunião na quarta-feira. De fato, essa reunião aconteceu. Andou muita coisa sobre o processo SAF, eu digo que está em 80%, torcedor. Esse quesito SAF aí, 80% para a SAF ser aprovada. Por que 80%? Porque os outros 20% é a questão do Conselho Deliberativo, questão do sócio do Santa Cruz também, e algumas questões jurídicas que ainda faltam, mas é pouca coisa. Então, tanto é que no nosso post, né, a gente está aqui mostrando para vocês,
A gente disse que essa reunião iria definir as coisas da SAF ou muita coisa. E como a gente sabe, como a gente informou, então muita coisa andou. E aí, torcedor do Santa, a gente está com o Lucas Cavalcante. Para não deixar nenhuma dúvida na cabeça do Santa, o Lucas fez uma explanação muito boa para tirar todas as dúvidas do torcedor sobre esse processo SAF. Todo mundo sabe, é um processo lento. Então, assim, embora a gente sabe, né, que já era para estar sendo votada no conselho e no sócio, né? Aliás, no conselho já era para ter sido apreciada e o sócio já deveria ter sido votada, porque em janeiro foi assinada a vinculante. E aí teve um atraso nessa questão do lastro financeiro. Mas, dentro de todas as possibilidades, o negócio está andando e vai dar certo. Lembrando, deixar bem claro aqui para você, torcedor do Santa, até a votação do sócio vai surgir algumas fake news, algumas coisas que não condiz com o processo que está sendo muito bem encaminhado. Uma das coisas que você vai ouvir aí, mas já diga que é mentira. O Conselho Deliberativo ele não pode aprovar nem reprovar. O Conselho vai analisar, o Conselho vai apreciar. O Conselho é que vai indicar e dizer o que é que o sócio vai votar, tá? Para depois não chegar lá e o sócio tá votando no que não sabe. O papel do Conselho é esse, mas o Conselho não tem moral, aliás, o Conselho não tem poder para aprovar ou reprovar. Vai passar pelo Conselho Fiscal, vai passar pelo Conselho Deliberativo e para depois ir para o sócio do Santa Cruz. É ele que vai aprovar ou reprovar. A Assembleia Geral de Sócios é o poder soberano do clube. Se você é sócio há mais de um ano e está inadimplente, corra para regularizar a sua situação, porque é você, torcedor do Santa, sócio em dia, que vai definir essa questão da SAF. Mas sem mais delongas, torcedor, vamos embora passar para o Lucas Cavalcante. Prestem muita atenção para não haver dúvidas. Na tela para vocês, Lucas Cavalcante fez uma boa entrevista aí, né, com o amigo jornalista Leonardo Boris, da Rádio Jornal. Na tela. Bom, eu tenho o prazer de conversar com o doutor Lucas Cavalcante, ele que é assessor jurídico do Santa Cruz há 3 anos, cuida de todos os aspectos jurídicos, desde a recuperação judicial até a formalização da proposta vinculante, já que todos já sabem que o Santa Cruz tem uma proposta e está em par e passo para se resolver a questão SAF. E aí, a nota oficial que o Santa Cruz publica hoje dá mais uma tranquilidade ao torcedor, porque a due diligence, Dr. Lucas Cavalcante, não é nada mais, nada menos do que, me parece, uma auditoria. Boa noite, Rádio Jornal. Boa noite, Leonardo Boris. Primeiro, obrigado pelas palavras, sempre à disposição de conversar com vocês. É isso, de forma muito fácil para o torcedor aqui, para todos os ouvintes compreenderem. A gente, de forma muito transparente sempre e com muita responsabilidade, a gente negociou ao longo desse período. Aí, em janeiro, a gente trouxe a conhecimento imediato da assinatura que tinha proposto uma oferta vinculante para o torcedor. Essa oferta vinculante, assim como qualquer outra, ela tem algumas condições precedentes, eu diria. Algumas etapas têm que ser superadas. Algumas nós já superamos, outras estão ainda a serem superadas. Então a gente divulgou isso. O investidor ele fez uma auditoria profunda no clube para confirmar se tudo aquilo que o clube disse se concretizava, os números, as suas informações, enfim, tudo que envolve o clube. E tinha certos ajustes contratuais, documentais, também por parte do clube, todos os cuidados de que tudo aquilo que o investidor estava se comprometendo a fazer estava de forma estruturada e segura para o clube. Então a gente deu esse passo importante. E aí, como a gente também divulgou a nota, vamos agora refletir isso nos contratos, para que tudo que foi negociado para as duas partes de forma segura reflita num contrato, que a gente já está trabalhando em cima disso. E aí, como eu disse, tem outras condições para serem superadas em seguida, de forma muito transparente para o torcedor, levar a proposta para o seu conselho, levar a proposta para a sua Assembleia de Sócios, levar para a recuperação judicial, para que a gente possa ser, por fim,
homologada e passe a ter todos os efeitos. Então, é isso, Leonardo. O senhor toca num ponto importantíssimo, a recuperação judicial. Eu, como leigo, eu vou fazer a pergunta da forma que eu penso, que a juíza da recuperação judicial do Santa Cruz também teria que aceitar essa proposta, não é isso? Sim, teria. A SAF é um ativo do clube, então necessariamente precisa passar pela recuperação judicial e nós iremos levar, tão logo seja referendado também pelos seus conselheiros e pelos seus sócios. Então todas as etapas serão superadas e iremos também levar para a recuperação judicial. Na recuperação judicial a gente vai adotar todas as medidas cabíveis para que seja também uma das etapas a serem superadas. É óbvio que a gente entende a ansiedade do torcedor, mas a gente tem também essa responsabilidade de cumprir todas as exigências, todas as burocracias de forma segura para que o projeto seja perene e de forma sólida para todo o clube, né? Mesmo porque é uma lei nova a questão da instituição da Sociedade Anônima do Futebol. E todos têm que estar muito bem calçados, quem compra e quem vende. É verdade, Leonardo. Uma última pergunta. Eu lembro que há 3 anos ou mais, quando a gente começou a conversar sobre isso no Santa Cruz, e eu participei de outros projetos também de SAF, a gente tinha muita discussão do que fazer primeiro. Se era melhor primeiro fazer a SAF, naquele momento inicial atrás, e depois resolver a RJ, se for o caso, ou não. E eu acho que o clube acertou muito em escolher essa estratégia de primeiro fazer a RJ, para que dentro desse ambiente seguro, ou seja, dentro do ambiente de total transparência, a gente pudesse depois transformar esse ativo, vender dentro de um processo competitivo, uma recuperação judicial, ou seja, para que todo mundo chancele e valide a operação. E que a SAF comece ela de forma organizada, limpa, mas com um compromisso de honrar os credores que estão sendo renegociados na recuperação judicial. Essa foi a nossa estratégia e eu acho que é a mais segura para o nosso clube, tá? Doutor Lucas Cavalcante, claro que as redes sociais produzem informações otimistas e informações pessimistas. Em algum momento, num passado recente, houve realmente algum risco no fio de transmissão entre investidores e a Associação Santa Cruz? Não chegou a esse ponto, Boris. Na verdade, chega a ser até engraçado como as coisas se publicam. Acho que ontem foi um exemplo disso. Em algum momento disseram que estava tudo acabado, em outro momento disseram que estava tudo fechado, antes mesmo de ter a reunião que a gente estava tendo de mais um alinhamento. Então, as pessoas especulam com base em falta de notícia ou notícia em excesso, acabam que gera notícias aí nas redes sociais. Na verdade, a gente tratou o tema com muita responsabilidade, tá, Boris? Então, qual era o nosso principal ponto aqui? A gente precisa levar para o Conselho algo que tenha substrato, algo que tenha coerência, que tenha garantias, que esteja seguro. Isso. Então, existe a proposta, o projeto, desde janeiro, quando foi apresentado. Para esse projeto, eles precisavam olhar o clube de forma inteira, e para o projeto tomar pé, era natural que o investidor, assim como foi super transparente, estava criando lá com participações. Então, precisava que essa empresa estivesse completa, lastreada, e tivesse todos os amparos legais para que estivesse pronta para dizer, o veículo que vai ser adquirido pela Santa Cruz estava pronto para dar os próximos passos. Então isso estava sendo constituído, estava sendo negociado, estava a forma, o modelo. Então são etapas jurídicas que precisavam ser superadas nesse intervalo, que demanda tempo, né? Então estávamos em negociações, estávamos em ajustes e que foram avançando no medida do tempo. Então, quando a gente percebeu o avanço final e real,
vamos pegar aqui nos ajustes finais de contratos para poder avançar. E deixamos isso claro para o torcedor. É isso que aconteceu nesse ato de tempo aí, de forma muito transparente novamente, tá, Boris? E tem um detalhe, né, doutor? Essa questão da reunião. Reuniões, pelo que eu fiquei sabendo, vocês praticamente se reuniam todos os dias. Ontem foi mais uma reunião que teve um ponto de acordo, um ponto que ainda não é final, porque outras reuniões vêm por aí. E um dos nossos comentaristas, Ralph de Carvalho, ele disse uma coisa muito interessante. Se para você constituir uma firma na junta comercial você demora tanto tempo, imagina você vender um clube da grandiosidade de Santa Cruz. Fico realmente feliz. Eu não ouvi o que o caríssimo Ralph comentou, mas é exatamente isso. E é bem verdade. Assim, as reuniões elas acontecem, ligações o tempo inteiro. Semana passada, o grupo inteiro estava aqui em Recife. Retrasada também estava aqui em Recife. Na terça-feira, semana passada. A gente teve reunião, ligações o tempo inteiro. Na sexta-feira, outra reunião importante. E acabamos meia-noite quase. Domingo, outras reuniões. Segunda, outras. E ontem, vamos aqui sentar e fechar os últimos pontos que faltavam para colocar no contrato. Então, assim que acabou, a gente achou importante dizer, acabou essa reunião, que foi mais um passo importante para comunicar. Mas as nossas vidas estão quase que focadas em viabilizar o projeto. Mas, de novo, a gente, quando levar para o conselho, vai ser algo que seja altamente responsável e que tenha toda a estrutura já pronta e todas as seguranças que as duas partes precisam. Tá? Do lado de lá também precisava olhar todos os contratos do clube, todos os documentos, um clube centenário, então imagino que analisar isso. O LK também, a empresa nova vai ser constituída, que empresa será essa, quem serão os sócios, quais os investidores, com quanto, de que forma, de onde vem o recurso. Então tudo isso teria que ser olhado. E se não chegar, como é que resolve? Então, tudo isso conversado, estruturado e pronto. Faz sentido isso. Vamos colocar no papel e levar isso para a deliberação. E estamos colocando agora no papel tudo que foi conversado e discutido depois das diligências. Então, assim, foi por aí, tá, Boris? Doutor Lucas Cavalcante, uma curiosidade de repórter. Será colocado em duas votações, Conselho Deliberativo e AGE, Associação Geral de Sócios, Assembleia, perdão. Eu lhe pergunto uma coisa, existe na proposta vinculante, se um dos dois não aceitarem, o negócio estaria desfeito? A gente, como eu disse lá no começo aqui da nossa entrevista, e aí Bruno também sempre teve muita segurança com relação a isso, que não ia tomar nenhuma decisão sem ouvir os órgãos do clube. Então existem condições precedentes para o negócio, e entre essas condições também são essas etapas de ser superadas. Então não é só uma validação, sim, mas uma necessidade para que isso aconteça, para que o negócio pare de pé. Nada vai ser feito sem respeitar o desejo do conselheiro, o desejo do torcedor e de uma forma dos seus credores. Então, assim, a gente quer que o negócio seja, de fato, uma maioria que concorde e aprove o projeto. Não é uma decisão de Lucas, de Bruno, de A, de B ou de C, mas a gente é só um interlocutor nessa etapa, para que depois todos tenham acesso, analisem e opinem sobre o interesse em prosseguir com esse caminhar desse projeto. É isso que está sendo feito, é isso que está no papel e é isso que todos concordam que é fundamental. Apesar de que o presidente Bruno Rodrigues, por questões até de votação no próprio conselho, na gestão passada, ele teria até o poder da caneta. Mas tenho certeza que não é assim que ele quer agir. E não será. Assim, não será. Acho que o Bruno já disse isso publicamente algumas vezes. Então, fazemos questão de que essa decisão seja
de forma coletiva, como acho que tem que ser, para prestigiar quem de fato sempre apoiou o clube em todos os momentos, e tem que ser parte desse potencial momento importante para o clube, de forma super transparente, coerente e deliberativa. Eu acho que é para isso que a gente de novo aqui, somos meros intermediadores, negociadores, querendo levar o melhor possível para o clube. Depois o clube decidirá o caminho de prosseguimento do negócio. Doutor Lucas Cavalcante, só para encerrar, a questão de tempo. O senhor acredita, com a sua expertise, quando, com todos esses processos, esses passos a serem dados, de fato vai haver a concretização do negócio? A gente até mencionou ontem, por exemplo, assim, a gente tem muito cuidado com isso, porque isso pode ser por bom ou por ruim, né? Assim, colocar datas desde já em programas que às vezes não dependem da nossa vontade, depende de uma etapa que depende de receber uma certidão, depende de chegar a uma informação, alguma coisa. A gente tem que ter muito cuidado para isso. A gente vai refletir no papel tudo que foi combinado, enfim, isso aí, isso eu digo que não deve demorar alguns dias, poucas semanas para isto. E aí, ultrapassado esse prazo de ajustes jurídicos contratuais, idas e vindas lá da minuta, a gente vai sim divulgar um cronograma de forma ampla. E lembro, até antes de passar para o Conselho, a gente vai respeitar também os direcionamentos que o Conselho disser, tá? De passar pelo seu Conselho Fiscal, seus comitês temáticos, depois votação perante o Conselho, e depois a Assembleia, enfim. Então, a gente vai divulgar um cronograma positivo, essa agenda de forma transparente. Hoje seria irresponsabilidade minha dizer, cravar uma data ou extinção de prazo, porque depende dos ajustes que a gente fizer aqui no contrato. Assim que tiver isso, não tenha dúvida, que o torcedor coral e toda a imprensa vai ter conhecimento do cronograma que a gente...